Estamos apresentando mais um programa Entrevistas, aqui na Rede Vida, o canal da família. Hoje vamos falar sobre fronteira. E para falar mais sobre esse assunto, que é muito importante, nós trouxemos aqui o professor Gustavo, que ele, além de ser doutor em ciências políticas, ele é professor da Universidade Federal do Amapá, ele também é professor do curso de Relações Internacionais e ele é coordenador, pró-reitor, na verdade, de cooperação, né? Isso. Que trabalha na questão do entre o Amapá e as Guianas, é isso, professor? Seja bem-vindo. Obrigado, Mônica, é um prazer estar aqui. Professor, quais são as potencialidades do Amapá nas regiões das Guianas, né? Compreendendo as regiões da Guiana Francesa, Inglesa e Suriname? Então, Mônica, para a gente entender a potencialidade do Amapá, tem que localizar ele primeiro, né? A gente vai localizar ele na chamada região Guianas, né? Ou região das Guianas, ou região do Platô das Guianas. As definições são algumas, mas a gente está falando basicamente de uma mesma região. Que ela no Brasil ela tem duas pontas, que é o Amapá, né, e Roraima, né? E se a gente, dentro dessas duas pontas, a gente tem alguns outros países. Pelo Amapá, indo do Amapá, a gente vai ter a Guiana Francesa, ao lado do Suriname, depois a outra Guiana, a ex-inglesa, e aí a gente tem Roraima. É nessa região que a gente está localizado. Quando a gente fala das potencialidades dessa região, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é uma região amazônica. Todos somos amazônicos, né? Toda essa região tem como característica estar inserido na chamada Amazônia Transnacional. Um segundo ponto que a gente deve perceber é que essa é uma região que ela está ao norte da América do Sul, de frente ao Caribe, que é outra região de grande potencialidade de relação, não só para o Brasil, mas como para a América do Sul de forma geral. Então, essas são características em que marcam a nossa região e que podem ser exploradas no desenvolvimento da região. No desenvolvimento econômico, né, através do turismo, através da logística de produtos, né? A gente tem grandes portos aqui dentro da região. Um dos maiores está aqui ao nosso lado, que é o Porto de Santana, que é um porto em que, por ter o rio Amazonas, que é um rio que possibilita a entrada de navios de calado alto, né, que eles chamam, possibilita então que tem um fluxo, né, de mercadorias forte que podem ser potencializados, né, pode potencializar o comércio da região, se for mais utilizado, principalmente articulado com esses outros países, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, olhando aqui no fundo, né, do nosso estúdio, a gente vai ver a ponte binacional que liga, né, justamente o Oiapoque, né, a nossa região aqui no Brasil, com São Jorge, né, que é a região da Guiana Francesa, que é a França, que é a União Europeia, que é a zona do euro, né, e que traz uma série de dificuldades de relação. Todo mundo sabe que a gente tem problemas de visto para entrar, tem uma questão migratória lá que é um problema muitas vezes para eles, mas tem uma série de potencialidades também, né? É uma região na França em que está em face ao Caribe, que a gente, como o Amapá pode buscar utilizar essas características, né, justamente para potencializar o desenvolvimento local. Estamos numa região, Mônica, que é chamada uma região estratégica, periférica, porque ela está longe do grande centro, mas ao mesmo tempo ela é estratégica, porque está na Amazônia, em face ao Caribe, e numa região pouco explorada pelo resto do Brasil, né, que é essa região que eu pontuei como região da Guiana. E qual é o papel da universidade para potencializar essas relações transfronteiriças? Bom, é fundamental. Essa é uma região que tem poucas universidades, né? Então, se a gente for colocar universidades no Amapá, nós temos duas, né? Que é a UEAP e a Unifap. Na Guiana Francesa existe uma universidade, que é a Universidade da Guiana. No Suriname existe uma universidade, que é a Anton de Com. Na Guiana, em Georgetown, existe também uma universidade. Ao contrário de outras regiões do país em que tem diversas universidades, o que significa em que a gente isoladamente aqui tem pouca força, porém em conjunto, na relação entre as universidades, a gente consegue fazer uma rede em que pode explorar essas potencialidades que eu comentei, né, criando dentro da universidade um papel protagonista no desenvolvimento local. Vale lembrar que aqui no Oiapoque nós temos um campus da Universidade Unifap,
né? Temos também o Instituto Federal, que é outro elemento importante na formação de capital humano, e que está justamente ali na fronteira, né? Podendo então trazer para esse local uma dinâmica cultural, uma dinâmica de pesquisa, né, científica, né, na formação de capital humano bastante diferenciado. E se a gente faz isso articulado com outras instituições dentro da região, a gente pode potencializar isso bastante. Há pouco eu estava com um professor do Suriname que veio fazer uma pesquisa com a Embrapa e a Unifap aqui dentro, né, aqui no Amapá. Então ele vem do Suriname para justamente fazer trocas, né, de ideias e uma construção científica conjunta. Então nesse sentido a universidade tem um papel muito importante. Professor Gustavo, quais são os cursos que tem na Unifap e no Oiapoque? O nosso campus do Oiapoque, que chama Campus Binacional, né, interessante o nome, mas por enquanto de binacional ainda não tem nada, se constrói essa ideia. Mas ele nasceu com esse nome, ele tem 8 cursos. O primeiro curso que fundou o campus do Oiapoque foi o Intercultural Indígena. Depois do Intercultural Indígena, outros 7 cursos foram construídos, ainda não tem nenhuma turma formada nesses outros 7 cursos, que são História, Biologia, Enfermagem, Direito, Geografia, Pedagogia e letras francesas, justamente pela questão com a Guiana Francesa, né? Então são esses os 7 cursos mais o Intercultural Indígena, então 8 cursos que formam o campus do Oiapoque. Estamos aqui com o professor Dr. Gustavo. Fale mais sobre a região das Guianas, que é pouco abordada na mídia local, que é pouco abordada também assim na escola, né? Poucas pessoas conhecem. Exatamente. É interessante ver que a gente tem, dentro da história, quando a gente estuda história, pouco a gente estuda a história dessa região. E ela na América do Sul, ela é a região mais diferenciada, né? O bloco de região mais diferenciado que a gente vai ter. Porque a gente vai ter um encontro de uma série de grupos, né, numa região com pouca população, mas com um encontro de grupos muito grandes. Então, por exemplo, do ponto de vista linguístico, né, do idioma pensando do idioma colonial, como herança colonial, a gente vai ter um encontro. Se você olhar para toda a América do Sul, ela é espanhol, tudo, e o Brasil português. Nessa região não. Então a gente vai ter o português do Brasil, estou falando só das línguas coloniais, tá? O francês, o holandês, o inglês e aí sim o espanhol, né? Então tudo dentro de uma mesma região. Isso é uma potencialidade de exploração do ponto de vista universitário, mas do ponto de vista educacional de forma geral, muito interessante. Aqui a gente pode então, com 1 hora, 2 horas de avião, chegar dentro de uma região em que, para aprender o francês, para aprender o inglês, para aprender o holandês. Então é algo bastante interessante. E aí é também dentro dessa região que a gente vai ter, eu falo, centenas de idiomas de outras tribos, de outras etnias, né? E também o crioulo, né? O crioulo, que é a mistura, né? uma mistura de alguns idiomas e que forma então o idioma local. A gente vai ter o crioulo francês na Guiana Francesa, o crioulo do Suriname, né, que é o Saragatongo, e também na Guiana Inglesa, né, na ex-inglesa, também temos o crioulo, né, que era um crioulo inglês específico dali. Outro elemento interessante é que na América do Sul, né, onde a gente tem uma herança portuguesa e espanhola muito forte, na região das Guianas a gente vai ter, principalmente no Suriname e na Guiana, uma herança asiática muito forte. Metade da população da Guiana, da ex-Guiana Britânica, é indiana, né? Indiana, e se você andar nas ruas de Georgetown, você vai ver templos indianos. No Suriname é a mesma coisa. Eu não vou saber os números exatos, mas grande parte da população é indiana, e uma outra parte da população é javanesa. Isso significa que dentro, né, da capital Paramaribo você pode andar nas ruas e encontrar mesquitas, né, javanesas, encontrar templos indianos, né, de religião indiana, uma igreja católica e depois
uma igreja evangélica, porque tem muitos brasileiros lá também. Então é um diferencial muito grande e que isso pode ser explorado do ponto de vista educacional, mas também do ponto de vista turístico, né? Por que não os brasileiros passarem a conhecer um pouco mais dessa região que está no meio da Amazônia, mas tem, né, essa riqueza toda. Professor Gustavo, quais são os projetos desenvolvidos pela Unifap nessa região? Bom, Mônica, desde 2014, né, a nova gestão passou, a nova gestão da universidade, né, que tem à frente a professora Eliane Superti, né, a nossa reitora, passou a ter o projeto de internacionalização da universidade voltado para essa região. Então, para isso a gente passou a desenvolver uma série de iniciativas, né, que era viagens institucionais para essa região, recepção de pessoas dessa região dentro da nossa universidade, e desenvolver uma série de projetos. A Guiana Francesa é onde a gente tem a maior relação, né, obviamente porque a nossa saída, né, terrestre para lá, isso facilita bastante. É uma região em que tem uma quantidade de brasileiros muito grande, né? E é uma região onde, através da relação entre São Jorge e Oiapoque, né, você tem ali um movimento, né, de pessoas, ideias, mercadorias, né, também mais intenso. E aí a gente tem, com a Universidade da Guiana, a troca de pesquisadores. Na verdade, a gente fez alguns editais onde a gente envia professores nossos para lá, né, para a Guiana, para fazerem mobilidades curtas, alunos, né, nossos, principalmente do Oiapoque, vindo para a Guiana Francesa para eventos acadêmicos, e professores do Oiapoque também, professores da Guiana Francesa também vindo para o Oiapoque e também aqui para a Unifap, no Marco Zero, para eventos científicos, né? Então essa é uma forte parceria. Mas não só isso, a gente trabalha também, já fez alguns trabalhos com ONGs, né, da Guiana Francesa, justamente colaborando em trabalhos em que essas ONGs têm. Um deles foi um trabalho de um levantamento de entrevista socioeconômico dos brasileiros que vivem em Caiena, né? Existe uma série de bairros brasileiros lá, e aí a Unifap entrou como parceira disso, né? Nós levamos, eu tive à frente disso, 30 alunos nossos, né, para lá, para trabalhar com isso. No Suriname a gente está iniciando o nosso diálogo, né, mais forte com a Universidade Anton Decon, que é a Universidade do Suriname, mas também estamos fazendo um trabalho dentro do Centro Cultural Brasil-Suriname, que é um centro cultural que pertence à Embaixada do Brasil no Suriname. Em Georgetown, que é a capital, né, da Guiana, né, da ex-Guiana Britânica, a gente tem já um projeto que a gente vem desenvolvendo com o Centro Cultural Brasil-Guiana, né? Então, a universidade tem trabalhado em extensão internacional, né, fazendo a parte de pesquisa, mas também a parte de extensão, né? Então, tem professor nosso que foi dar curso de português, né, para esse centro cultural. Teve um outro professor nosso que foi trabalhar com teatro, né, dentro do centro cultural, ficou um mês dando cursos de teatro, né? Então essa é uma promoção da cultura brasileira dentro de um centro cultural que pertence à embaixada, né? Então são projetos bastante interessantes em que a gente tem desenvolvido com a região. Mas a gente está em período de crise, né? Esse período de crise afeta diretamente os projetos, principalmente os projetos internacionais, que demandam, né, passagem, né, compra de dólar, compra de euro. Então a gente está tentando ser criativo e trabalhar de forma a mais dinâmica possível, né? Por exemplo, estamos montando, hoje mesmo estava numa reunião em que estava se construindo o projeto de um curso em que o mestrado nosso vai dar, junto com o pessoal do Suriname, mas onde as aulas vão ser em videoaulas, né? Então, tentando criar com criatividade, continuar nossa relação, né, diante dos cortes orçamentários que a universidade vem sofrendo, né, já há algum tempo. Professor, quais são os parceiros locais daqui do Estado para contribuir com o desenvolvimento desses projetos nessa região fronteiriça? Essa relação com os parceiros locais ela ainda está incipiente, está no início, mas a gente já estabelece um diálogo com a UEAP, né, com o IFAP,
né, onde a gente fez o ano passado um encontro. Foi o primeiro seminário de internacionalização das instituições do Amapá. Acho que foi esse o nome. Justamente para trocar experiências e para ganhar força em projetos maiores. Então, as instituições de ensino a gente tem se aproximado. Esse ano a gente vai fazer um segundo encontro, né, com essas instituições. E também ONGs locais. Hoje a Unifap, nessa manhã, assinou um acordo com o IPE, que é uma ONG, né, de São Paulo, mas que atua muito aqui com educação indígena, no Oiapoque, onde a gente já tinha algumas parcerias e que hoje a gente assinou, né, um acordo, então firmando, né, essa relação com parceiros locais para o desenvolvimento, né, das atividades na região de fronteira e na região da Guiana de forma geral. Professor, muito obrigado pela sua participação, pelo seu conhecimento, agradeço. que vem contribuindo com a gente mesmo, porque eu também pouco conhecia essa região das Guianas. Muito obrigada mesmo por sua participação aqui no nosso programa. Obrigado a você, Mônica. E também quero agradecer ao pessoal daqui da Rede Vida. Muito obrigada mesmo, gente, pela força. Até mais, se Deus quiser.